Boa tarde a todos. Dando continuidade à programação do nosso evento, iremos iniciar agora a palestra e bate-papo Por que eu deveria tomar cuidado com as tecnologias digitais? Proferida pelo psiquiatra Rodrigo Menezes Machado e moderada pela professora Raquel Bono Bisuto. Raquel é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em Pedagogia com ênfase em Gestão Pedagógica. É pós-graduada em Educação Novos Paradigmas pela Faculdade Pitágoras e é especialista em Psicopedagogia. Atua como coordenadora pedagógica na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, em Belo Horizonte, Minas Gerais. É mentora na formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos, assessoria aos pais e alunos com quaisquer necessidades pedagógicas ou psicopedagógicas. É autora do e-book Ensino Híbrido, Alcance o Sucesso nas Aulas. E agora com a palavra a professora Raquel Bono Bisuto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco e que a gente possa compartilhar desse conhecimento maravilhoso com o Dr. Rodrigo Menezes Machado. Ele é psiquiatra, formado, trabalha atualmente, na instituição com Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, PRO-AMIT, e Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas FM-USP, pelo programa IPQ-HC-FM-USP. O assunto da palestra que trataremos hoje, por que eu deveria tomar cuidado com as tecnologias digitais. Ele é médico psiquiatra, colaborador do Ambulatório Integrado dos Transtornos de Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele possui residência médica em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e professor do curso de Transtornos de Controle dos Impulsos organizados pelo PRO-AMIT. Agora conosco o doutor Rodrigo Menezes. Raquel, agradeço pela introdução e agradeço também a todos pelo convite para estar aqui falando sobre um tema com o qual eu sou apaixonado, né? Um tema que eu trabalho lá no Instituto de Psiquiatria da USP e inclusive a gente está numa linha de pesquisa com essa mesma temática, então acho que tem tudo a ver com o propósito do evento, né? De incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas mentes acadêmicas aí. Então é um grande prazer poder falar sobre isso e espero poder incentivar novas mentes aí a inserção nesse meio acadêmico de pesquisa. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês, dos slides que eu tenho para apresentar. Só me deem ok, tá todo mundo vendo? Tá conseguindo ver, Raquel? Tudo ok. Ok, então essa é uma aula que ela é dividida em blocos, né? Eu vou começar falando um material introdutório, né? Em que lá eu trabalho no PRO-AMIT, que é um ambulatório de transtorno de impulso, lá então a gente trata tudo que envolve impulsividade elevada. Então esses são os transtornos, basicamente um resumo da maior parte dos transtornos em que a gente trata lá no ambulatório. A gente trata, então, a parte de ênfase em pesquisa, em interesse a de dependências tecnológicas, mas tem outras condições que envolvem a impulsividade, tanto uma impulsividade hedônica quanto uma impulsividade agressiva, que pode estar exacerbada, né? E que eu vou fazer uma breve introdução logo além. Bom, quando a gente fala em impulsividade, diversas são as nomenclaturas, terminologias usadas, né? Mas basicamente a gente pode falar que são reações rápidas, não planejadas, geralmente sem uma avaliação das consequências, né? E uma perda de controle e incapacidade de inibir essa ação. Então é como se a gente tivesse conjunto de vetores entre propulsores, né, e freios dentro do nosso cérebro. E os transtornos do impulso são um desequilíbrio entre esses freios e propulsores, podendo a gente ter um excesso de propulsão, um excesso de acelerador
ou uma deficiência, uma dificuldade em freio. Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque o meu foco aqui é falar mais sobre tecnologias, mas basicamente a gente tem alguns freios reconhecidos, que a gente chama de freios top-down, de áreas mais externas e mais nobres do nosso cérebro a áreas mais primitivas. E basicamente a gente tem dois tipos de propulsores, de impulsos que possam ser direcionados ao prazer, ao desejo, podendo proporcionar, quando excessivos, uma perda de controle em comportamentos hedônicos, prazerosos, comportamentos que sejam excitantes, né? Ou impulsos agressivos. E aí, dentro dessas características, a gente tem vários transtornos que podem estar associados a cada uma das deficiências do freio. E a gente vai dar um enfoque mais especificamente quando a gente fala em uma impulsividade hedônica, uma impulsividade direcionada aos prazeres de forma exacerbada. E que o protótipo claro de transtorno que esteja associado a um excesso de direcionamento ao prazer são as dependências, tanto comportamentais como dependências químicas, né? Dependência comportamental, que é o que a gente vai dar um enfoque aqui, que é a perda de controle, o uso abusivo de uma tecnologia, é quando você se torna dependente de algo que não seja uma substância, mas um comportamento direcionado ao prazer. Então, o exemplo clássico é jovens que se tornam dependentes de jogos de videogame, etc., né? Jogos de azar, por exemplo. Então, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia, por que ela é tão sedutora assim? Porque ela obviamente dá prazer. Quando a gente pega um joguinho no celular, quando a gente está nas redes sociais, cada vez que a gente tem um like, uma atividade que a gente sinta bem e que traga uma emoção positiva, a gente está tendo uma ativação de uma região muito específica do cérebro chamado de sistema de recompensa cerebral. Então, tudo que dá prazer na nossa vida, direto ou indiretamente, vai acabar estimulando essa circuitaria chamada de sistema de recompensa ou sistema de gratificação cerebral. Como que funciona essa circuitaria no cérebro? Então, aqui a gente tem o nosso cérebro cortado de lado e vamos pensar numa situação do cotidiano, né? Então, vamos pensar que a gente está próximo do horário do almoço, com fome, barriga vazia, roncando, e a gente se depara com um belo lanche lá, olhando para a gente, né? O que essa imagem proporciona para o nosso cérebro, né? Então, quando a gente está lá e observa aquele lanche olhando para a gente e tendo a possibilidade de comer aquilo, o nosso cérebro ele faz associações. Essa imagem ela entra no nosso cérebro, processada no córtex visual, e aí a nossa amígdala ela direciona essa informação e faz associação com experiências prévias relacionadas àquele comportamento direcionado à alimentação. Então identifica, a gente já comeu algo parecido, foi gostoso, saciou a nossa fome, foi legal, vamos atrás daquilo, porque aquilo é bom. Então, quando a gente passa do lado de uma churrascaria e começa a sentir aquele cheiro de carne, começa a salivar de vontade, é porque o nosso cérebro fez associações com as experiências prévias em que a gente ingeriu carne, foi gostoso. Essa informação, ela chega nesse sistema de recompensa cerebral, em especial numa estrutura chamada de núcleo accumbens, que é o núcleo principal desse sistema. Nessa região, nesse núcleo accumbens, a gente vai ter um pico rápido e intenso de liberação de uma substância chamada dopamina. A dopamina, ela não é a substância que vai dar o prazer propriamente dito. A dopamina é um grande sinalizador de que tem um prazer na área. Então, é a hora que a gente está salivando de vontade, é o nosso cérebro bombando de dopamina e falando, vai lá atrás daquilo, que aquilo é legal, aquilo é gostoso, aquilo vai saciar a sua fome. Entra em ação, então, uma área bastante nobre do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, essa área que está associada a essa testona reta que a gente tem. Se a gente olhar o crânio do macaco, a testa é mais na diagonal, mais achatada. O nosso cérebro, do ponto de vista filogenético, ele foi evoluindo com a nossa evolução, redundante, né? Mas ele foi evoluindo para fora e principalmente para frente, formando essa testona reta que a gente tem e que o macaco não tem. Então essa é uma área importantíssima
relacionado ao que a gente chama de funções executivas, que é planejamento e execução de tarefas, planejar começo, meio e fim numa tarefa, mensurar riscos em tomadas de decisão. Então, quando eu falo assim, será que eu devo ou não devo comer esse lanche porque eu estou de dieta, ou eu vou almoçar daqui a pouco, a gente está ponderando riscos e tomando decisões, a gente está usando o nosso pré-frontal. Então, o pré-frontal ele atua como se fosse um freio de mão frente às vontades, né? Muitas vezes atuando e fala, não vai atrás daquilo, que aquilo pode ser ruim ou arriscado para você. Aí eu decidi que eu vou comer aquele lanche. Eu vou porque eu tô afim, é gostoso, e aí eu comi, e parece que aquela primeira mordida é a mais gostosa, né? A gente relaxa, a frequência cardíaca cai, a gente fica mais tranquilo. Aí a gente tem uma liberação nesse sistema das chamadas endorfinas, em especial a beta-endorfina, e essas substâncias são as que dão a sensação física de prazer, né? Quando, por exemplo, quando a gente tem um orgasmo. E aí o hipocampo vai lá e fala, essa foi uma experiência muito gostosa, muito prazerosa, vamos guardar essa imagem, essa memória, com alta intensidade aqui, e com uma memória muito importante para a gente, porque se a gente tiver de novo a possibilidade de passar por uma situação como essa, vamos gerar todo esse processo, dopamina e tomada de decisão, que pode ser algo bom para a gente. E assim a gente vai formando um leque de experiências no nosso cérebro, ligadas a situações prazerosas, né? Com o intuito de tentar prever o próximo enfrentamento a uma situação como essas e tomada de decisão frente ao prazer. Bom, quando a gente fala em tomada de decisão, a gente se preocupa muito especialmente com os jovens, com os adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes têm um cérebro em formação, né? E o cérebro deles tem informação, e a gente sabe que tem algumas áreas chaves que, por estarem imaturas, isso faz com que esses jovens tenham uma pior capacidade de mensurar risco e tomadas de decisão. Por isso que quando a gente fala em tecnologia, a gente também fala em, principalmente, o público-alvo que a gente se preocupa, são os adolescentes, são as crianças, pelo fato da vulnerabilidade neurobiológica que eles têm. Então, esse daqui é um estudo, não importa o texto em inglês que eu vou falar, descrever esse estudo para vocês. Esses pesquisadores, eles fizeram o seguinte, eles pegaram crianças dos 4 anos aos 20, 22 anos de idade, colocaram numa máquina de ressonância e criaram imagens ali em 3D do cérebro dessas crianças e adolescentes. O que eles fizeram, né? Eles botaram cores em cada uma das imagens para mostrar a espessura do córtex, para mostrar o quanto que cada área já estava amadurecida ou não. E eles colocaram esses cérebros como se fosse lado a lado, formando um vídeo do cérebro da criança com 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, até os 20, 22 anos de idade. E aí eles criaram um vídeo que a gente chama de vídeo em time-lapse, né? Mostrando esse processo de evolução, de maturação do cérebro, como ele ocorre ao longo da nossa vida. A gente sabe que o processo grosso de maturação encefálica, ele vai finalizar até os 22, 23 anos de idade. Então a gente está num processo grosso de maturação até essa idade. Então o que a gente está vendo aqui nesse videozinho? Esse vídeo começa numa criança de 4 anos de idade, então o começo dele é exatamente aqui, e a gente começa a ver que com a evolução, com o avançar dos anos, o que são essas áreas? As áreas mais azuis, mais arroxadas, são áreas já mais maduras, e áreas mais vermelhas, quentes, verdes, são áreas mais imaturas. Então o processo de maturação, esse cérebro a gente está olhando ele cortado de cima, então essa daqui é a área mais frontal, e essa daqui seria a nossa nuca, a região occipital, e a gente vê esse processo ocorrendo de trás para frente, back to front, parietal, e uma das últimas áreas que vai amadurecer está aqui, faz parte do nosso córtex pré-frontal, a área relacionada à mensuração de riscos, prazeres, né, e tomadas de decisão. A gente vê aqui o vídeo na lateral, e a gente vê áreas que estão relacionadas ao manejo de emoções e áreas relacionadas à tomada de decisão, em especial córtex pré-frontal, dorso lateral, são áreas mais imaturas, que só vão ter seu grosso amadurecimento numa transição para a fase adulta. Né? E aqui a gente vê a imagem estática desse processo, aqui, que se inicia aos 4, 5 anos de idade, até os 20, 22 anos de idade, como que é a maturação. Então, o que a gente pode dizer, olhando essa imagem desse estudo? A gente
gente pode dizer o seguinte, que os adolescentes eles são muito bons em várias coisas, mas em tomadas de decisão eles não são bons. Por isso que a gente fala que grandes tomadas de decisão, quem tem que tomar são os pais e auxiliar esses jovens a tomar de decisão. Então, e é por isso que é uma fase de vida em que os adolescentes são altamente vulneráveis. É por isso que o primeiro porre que a gente toma é na adolescência. É por isso que muitas vezes a primeira experimentação de substâncias psicoativas ocorre na adolescência. Por quê? Porque eles não têm um cérebro muito bem formado no pré-frontal, que é essa região frontal, e que está associado à tomada de decisão e medir riscos. Os adolescentes não medem risco bem. Então, tem um professor Armando, que é o chefe do ambulatório que eu trabalho, ele usa uma analogia interessante, né, da adolescência, que a adolescência seria igual àquela fase das tartaruguinhas em que elas nascem na praia nos ovinhos, né? E os pais delas já estão lá no mar nadando. E aí elas têm uma grande trajetória, que é percorrer toda aquela areia da praia e correndo riscos, né, de serem abocanhadas pelos pássaros, tal. Algumas não vão sobreviver nesse caminho, algumas vão passar ali duras penas, até chegar ao marzão onde elas vão encontrar com as outras tartarugas e passar por um momento tranquilo. Então, a adolescência é isso, é uma fase de provação de experiências que vão muitas vezes endurecer a gente, trazer aprendizados bons ou ruins e que a gente vai usar na fase adulta, né, para auxiliar a gente na capacidade de tomar decisões no futuro, né, decisões provavelmente mais sábias. Bom, falando então especificamente da tecnologia, que acho que essa aqui é a parte, o bloco da aula que seria o maior enfoque, né? A gente está agora num momento com bastante holofote em relação aos mecanismos que a indústria da tecnologia usa. Muitos de vocês devem ter visto o documentário que saiu agora no Netflix, está causando um grande buzz aí, que é o Dilema das Redes. Muito legal. Quem já viu vai ver muitos elementos nesse bloco da aula presentes lá no documentário, porque muitos desses elementos que eu coloquei aqui são elementos que foram expostos para a grande mídia pelo Tristan Harris, que é o protagonista do documentário, lá no manifesto dele há alguns anos atrás. Então eu baseei bastante para tentar entender e foi algo que mexeu comigo quando vi lá atrás. E esse documentário em especial eu achei fantástico, depois eu vou fazer uma nova menção a ele no final. Então o que acontece? A tecnologia, quando eu crio, eu sou um produtor aí de aplicativo, de tecnologias em geral, eu quero que as pessoas usem, né, a minha tecnologia criada. E para que as pessoas usem, descobriram que a gente pode usar algumas fragilidades psicológicas do usuário, algumas fragilidades comportamentais e psicológicas para tentar fazer com que esse usuário fique mais tempo conectado, perpetue o uso dele, daquele aplicativo, daquela tecnologia. O grande X da questão é que não há um limite ético definido, não existem leis que falam assim, olha, até ali vocês podem ir, empresas de tecnologia. Então, o que acontece? Virou uma grande farra. As empresas de tecnologia começaram a criar mecanismos, sem que a gente perceba, para manter a gente cada vez mais e mais tempo conectado, sem ter regras bem definidas quanto a isso. Isso eles chamam nos Estados Unidos de persuasive tech, né? Ou tecnologia de persuasão. Então, métodos de persuasão ligados à tecnologia e que exploram as nossas vulnerabilidades. Bom, falando então, eu vou agora citar alguns exemplos de como eles usam para, assim, não sei se seria ludibriar, mas perpetuar o nosso uso por mais tempo, né? Então, imagina essa situação do cotidiano, tem lá um conjunto de amigos olhando para a tela do celular, e assim, infelizmente, é uma situação bastante comum nos dias de hoje, né? Vários amigos unidos, mas cada um olhando para o seu próprio celular. Mas vamos pensar numa situação hipotética aqui de que eles estão pegando o celular para ver um bar em que eles vão fazer um happy hour no final do dia, né? E eles pegam lá o celular deles e abrem um aplicativo que aqui no Brasil não é tão utilizado, nos Estados Unidos é usado bastante, que é o Yelp, em que eles botam lá bares e aí aparece uma lista, né, de um ranking entre os bares, com notas, com fotos, tal. E eles falam, nossa, que fantástico que é a tecnologia, né? Eu consigo ter aqui um cardápio, um menu de bares, de locais aqui à minha disposição. Como é fantástico esse aplicativo, né? Só que quando a gente está usando, a gente acaba não se perguntando algumas coisas, né? A gente acaba não se perguntando de será que aqui nesse aplicativo
tem todas as opções que eu poderia querer, né? Então, a gente, na cultura ocidental, a gente é muito em favor da defesa desses ideais de liberdade, livre escolha, mas nas tecnologias, muitas vezes, é um menu que é oferecido para a gente, só que parece que são só excelentes opções, mas a gente não faz essas perguntas de quem será que elaborou esse menu, por que me deram essas opções, por que esse aqui está em primeiro lugar e não outras opções? Será que tem alguma coisa que eu gostaria de ir, algum bar que eu gostaria de ir, alguma opção que eu gostaria de ter aqui nesse aplicativo e que não está incluída aqui, né? Então, muitas vezes, a série de opções que eles colocam vai de acordo com o interesse deles, de que bar que está botando anúncios pagos lá dentro para conseguir obter dinheiro. Então, esses aplicativos, né, começam pelo fato de muitos deles serem gratuitos, né? Se eles são gratuitos, é porque alguma coisa eles estão tirando de você, usuário, que é a forma deles monetizarem. Então, ninguém é bonzinho de criar um aplicativo fantástico à toa e sem querer nada em troca, né? Então, o produto é você. Então, eles muitas vezes brincam com essa ilusão de livre escolha que a gente tem. Um outro mecanismo, esse mais clássico, é da própria gratificação, né? Do reforço intermitente. De tempos em tempos, eles oferecerem a capacidade, são diversos mecanismos de reforço, os mecanismos que fornecem gratificação, prazer dentro dos aplicativos, né? Então, aqui a gente está vendo um GIF da Marge, né? Em que ela foi lá para Las Vegas e não queria sair da máquina de caça-níqueis. Ela ficava igual um robozinho lá, puxando a alavanca, vendo números girarem e podendo obter um resultado aleatório. Podia ser um prêmio ou não. A gente sabe que, na maioria das vezes, esse prêmio não vem. Quem já foi para Las Vegas sabe que isso é uma realidade. Velhinhas que ficam noites lá, varando horas e horas na máquina de caça-níqueis. E fala, gente, essa velhinha está 4 horas e não ganhou nada. Por que ela continua lá? Porque é altamente excitante para o nosso sistema de recompensa a aleatoriedade do resultado. A gente puxar uma alavanca e obter um resultado, a possibilidade de um resultado, nem que seja uma possibilidade ínfima, que é o que os jogos de azar fazem, mas aquela aleatoriedade, aquele show de luzes antes do resultado efetivo sair, aquilo libera muita dopamina no cérebro, aquilo é altamente excitante. E a gente fala, o que a tecnologia tem a ver com isso? Então, observe bem o movimento de puxar uma alavanca, uma rodinha girar e poder obter um resultado de gratificação. Será que tem alguma similaridade com esse movimento aqui do Instagram? Em que aqui eu filmei meu próprio Instagram puxando o dedo para baixo, ou seja, fazendo um movimento de alavanca, uma rodinha aparece e aí eu posso obter uma gratificação, que é o like aparecendo ali, ou um novo comentário, etc. Então, por maior a similaridade que possa parecer, fala, não, isso é uma mera coincidência. Isso não é uma mera coincidência. Muitos dos aplicativos, muito das tecnologias atuais tiraram mecanismos de forma intencional dos jogos de azar, tá? Com o intuito de perpetuar o nosso uso, da gente ficar lá mais e mais tempo, e sem perceber isso de forma inconsciente, buscando essas novas gratificações, esses novos likes. Então, eles não são tão bonzinhos, esses desenvolvedores de tecnologias. A gente tem que sempre questionar as intenções, né? Então, o que acontece, né, é que na nossa vida, a gente obtém gratificação, a gente tem prazeres, a gente tem liberação de dopamina, a gente tem liberação de beta-endorfina. Então, situações do cotidiano geram isso, são muito gratificantes. Mas a questão é que o cotidiano fora da tecnologia tem uma intermitência com que esses prazeres vêm. A própria criança, ela tem que sentir isso, de que não é gratificação a cada minuto, né? Gratificação a cada segundo. Então, muitas vezes, para a gente obter uma sensação prazerosa, tem que vir depois de uma hora de academia, ou seja, depois de um abraço a um ente querido. Então, ela tem um espaçamento com que o nosso cérebro processa isso. E o grande lance é que as tecnologias, elas bombardeiam o nosso sistema de recompensa. Nada supera a intermitência, né, a frequência com que o nosso cérebro é bombardeado com prazeres, com dopamina, beta-endorfina, o nosso sistema de recompensa é bombardeado, e isso faz com que as tecnologias, esse é o núcleo principal das tecnologias, e que faz com que elas sejam tão sedutoras, né? Sem a gente perceber, a gente vai ficando
cada vez mais habituado à presença daquela tecnologia, e sem perceber, porque em função de uma estimulação de prazeres lá. A hora que a gente vê, a gente já está o tempo inteiro botando a mão, o celular no bolso para ver se ele está lá e ter a certeza que ele está lá. E nem sabe o porquê que está fazendo esse comportamento. Mas seu cérebro sabe, porque quantas vezes você pegou seu celular, abriu ele e tinha um like, uma curtida lá tal. E isso o seu cérebro falou, opa, essa é uma coisa importante. Cada vez que eu pego o celular, crio esse comportamento, vem um prazerzinho depois, legal. Então, é por isso que a tecnologia é tão sedutora. Um outro mecanismo que eles usam é o fear of missing out, o fear of missing something important, que é basicamente é o medo de poder perder alguma coisa importante lá. Eles criam um senso de importância na sua vida, de cada um daqueles aplicativos, o e-mail, o Facebook. Então, quando eles criam, né? Então, se eles te convencerem de que eles são canais de informações importantes, mensagens, possíveis amizades, ou até oportunidades sexuais, como o Tinder, vai ser muito difícil de você desligar, cancelar a sua inscrição, ou remover seu aplicativo, porque você fica com aquele senso de, mas e aí, se eu perder alguma coisa importante? E se eu apagar meu Facebook e de repente alguém publicar uma foto minha lá? Às vezes você não sabe nem o porquê, mas você fica com aquela sensação de urgência em ver, porque pela possibilidade de estar perdendo alguma informação. Outro mecanismo utilizado é o próprio da própria aprovação social, né? Então, essa necessidade nossa de se sentir conectado ao outro. Então, o Facebook ele tem um mecanismo muito clássico, né? Que é o de taguear, de marcar os outros em fotos, né? Então, imagina isso daqui, né? Que fulano marcou você numa foto, né? Então, João marcou você numa foto, na hora que você abriu o Facebook e apareceu lá na notificação. Gente, quem que vai pegar o celular e não vai clicar, né, se sentir altamente impelido em ver que foto que foi, qual é a bendita foto que você foi marcado? Isso é altamente tentador, né? Você fala, meu, será que eu saí bem nessa foto? Que foto é essa aqui, né? E eu gosto do João, será que ele me colocou uma foto que seria importante? Né? Então, mas a gente não se questiona se foi uma escolha consciente do João em me taguear nessa foto, em colocar lá, marcar o Rodrigo na foto e tal, aqui, falando, você acha que o Rodrigo vai gostar dessa foto? Será que foi uma escolha consciente ou será que foi uma sugestão do Facebook? Então, muitos de vocês já devem ter passado isso daqui, quando vocês postaram uma foto, e ele reconhece pela fisionomia de que, sei lá, provavelmente é o Rodrigo aqui nessa foto. E ele pergunta, você quer marcar o Rodrigo aqui nessa foto? Sim ou não, né? Então ele facilita muito o seu trabalho, ele faz uma sugestão e que você fica altamente tentado, lógico, vou marcar o Rodrigo aqui, por que não, né? Só que você não imagina que esse simples ato de marcar o Rodrigo lá vai gerar uma cadeia de comportamentos e de usuários acessando e visualizando e interagindo com aquilo, que é exatamente o que o Facebook quer. Quando você marca o fulano lá na foto, ele vai receber uma notificação, ele vai entrar. Como ele acha que foi um ato consciente que você fez, ele acha que você foi lá e marcou de propósito, ele vai falar, poxa, peraí, né, eu tenho que responder aqui ou comentar essa foto, porque o João me marcou aqui, vai ser deselegante, né, se eu não fizer isso. Vou lá e comento, ou faço um comentário na foto. E aí alguém comenta em cima do meu comentário, isso vai gerando uma cadeia de interações e vai fazendo com que por causa de uma foto e de um tag, horas e horas de atenção sejam despendidas ali no Facebook e muitos anúncios vão ser apresentados nesse inteirinho de pessoas visualizando e é aí onde o Facebook vai monetizar em cima. Então, você vê como um simples comportamento que dura ali milésimos de segundos pode gerar uma cadeia que pode durar horas de utilização de uma tecnologia. Pela simples necessidade de aprovação social. Né? Esse aqui é um estudo muito interessante, que eu adoro citar ele, porque eu acho que explica muito do comportamento humano. Então, esse estudo é o seguinte, né? Eles pegaram lá várias pessoas, agora não lembro, 50 ou 70 pessoas, os pesquisadores, e falaram assim, olha, o objetivo de vocês nesse estudo, vocês vão comer sopa numa tigela, tá? Até se sentirem satisfeitos, depois a gente vai fazer umas perguntinhas para vocês, pode ser? Ok. Só que o que os participantes não sabiam é que eles eram divididos em dois grupos. Um grupo estava comendo numa tigela de sopa tradicional, uma tigela de sopa em que tinha começo, meio e fim, né? E o outro grupo estava numa tigela de sopa infinita. Então era uma tigela de sopa em que ela tinha um furo
no fundo, e a tigela ela ficava se autoalimentando com mais sopa. Então, o que acontece? A pessoa ia comendo, mas nunca diminuía a quantidade de sopa naquele recipiente. Então, eles falaram, será que se a gente eliminar as dicas visuais do quanto que a pessoa está ingerindo, será que ela vai acabar ingerindo mais ou será que não? E aí, o que eles viram, né? As pessoas que estavam na tigela de sopa infinita, que nunca acabava, comeram 73% mais calorias e subestimaram a quantidade ingerida de sopa. Ou seja, quando você perde as dicas visuais do quanto você está consumindo, você tende a consumir muito mais. E o que isso tem a ver com tecnologia? Tudo tem a ver com os autoplays e feeds infinitos. Então, se você pega o Facebook e fica jogando para cima no feed dele eternamente, você nunca vai ter um fim lá. Então, o Facebook é a tigela de sopa infinita, em que você não vai conseguir chegar nunca a um fim e você não tem as dicas visuais do quanto que você está consumindo. Então, quando você perde essa percepção de quanto tempo você está lá, você fica muito mais tempo. Então, se eles eliminam esses motivos, né, que lhe fariam pausar, reconsiderar sair, você fica muito mais tempo. E um outro mecanismo é esse do autoplay, como vocês podem ver aqui no feed do Facebook, a hora que você passa em cima de um vídeo, o que acontece? Ele começa automaticamente, sem eu nem ter escolhido entrar naquele vídeo. Isso aí também é um mecanismo intencional. Quando eles fazem isso, eles estão eliminando o tempo em que você processaria no seu pré-frontal se você quer ver aquele vídeo. E de repente, a hora que você vê, você está vendo um vídeo que nem é do seu interesse, que você nem gostaria de estar vendo aquela coisa que foi exposta para você. E às vezes já está emendando em outro vídeo e assim o tempo vai passando, né, na rede. Um outro exemplo, então, desse mecanismo a gente vê no YouTube, né, que a hora que a gente termina um vídeo, o YouTube ele tem um algoritmo seu, como usuário, com base em tudo que você já pesquisou, gostou, já viu, já usou, já pesquisou no Google, e ele já coloca um vídeo de interesse possivelmente direcionado ao que você quer, o que estava relacionado ao último vídeo, numa contagem regressiva, não te dando nem o tempo de você saber, será que você quer isso daqui mesmo? Você precisa fechar a janela, senão ele começa automático o próximo vídeo. Né? Então, eles estão eliminando o tempo de processamento no seu pré-frontal de escolha se você quer ou não aquilo lá. A gente vê isso também no próprio Netflix, em que a hora que a gente começa a assistir, já começa uma contagem regressiva para o novo episódio. Né? E lógico que as séries elas sempre terminam com um gancho, né, de agora o que será que vai acontecer agora? E aí você fica altamente impelido em continuar assistindo aquele próximo e fazendo, né, maratonas de episódios e episódios que a gente vê os chamados binge watchings, né, de ver em binge, a hora que vê os adolescentes vararam a noite numa temporada. Né? Só uma dúvida, Raquel, que você pode me sanar. Aparece tá aparecendo a tela completa ou tá aparecendo umas janelinhas ali? Aparece completa. Ah, tá, não, é que para mim aparece uma janelinha de vídeo aqui no canto e eu não sabia se estava tampando a tela, mas então ok. Para a gente está perfeito. Beleza. Então, assim, quem são as mentes por trás disso, né? Quem criou esses mecanismos? Né? Então, no próprio documentário do Dilema das Redes, ele cita brevemente o Stanford Persuasive Tech Lab. Né? Dentro de uma das universidades mais importantes do mundo, que é a Universidade de Stanford, lá tem um laboratório que é comandado por um psicólogo de renome chamado B.J. Fogg. O B.J. Fogg é o cara que criou a teoria de persuasão para as tecnologias. O que acontece? Ele criou, ele é psicólogo, ele entende como funciona o comportamento humano, ele falou, gente, vou criar aqui alguma série de teorias de o que um aplicativo, do que uma tecnologia precisa ter para que ela seja sedutora e o usuário queira continuar utilizando por mais e mais tempo. E aí, assim, passaram N estudantes que foram depois se tornaram bilionários do Vale do Silício com ele. Assim, um dos criadores do Instagram foi aluno dele. Então, assim, grandes pessoas de nome passaram. E depois de um tempo, a hora que a gente começou a ver a consequência, né, da modificação de como esses aplicativos estão deixando as pessoas excessivamente vinculadas a eles, ele até se retratou depois de que, não, minha intenção não era tanto deixar as pessoas fixadas nas tecnologias,
Mas aí já é algo que gerou uma grande discussão ali na mídia, né? E um outro exemplo de empresa, né, foi essa empresa que deu também um grande boom inicialmente, que utiliza muito de estratégias de neuromarketing. Ela chamava Dopamine Lab, né, do laboratório da dopamina, o nome é altamente sugestivo, talvez por questões éticas, aí depois eles mudaram o nome da empresa, mas é uma empresa, por exemplo, qual é o objetivo? Eu criei um aplicativo, sei lá, uma tecnologia que eu quero que as pessoas usem, eu contrato esses caras, em que eles vão criar formas de neuromarketing, de como eu consigo articular, com base nas informações que eu tenho da internet de cada usuário, para sugerir de que esse aplicativo pode ser bom para ele. Então, é o que eles chamam de brain hacking, que é eu tentar modificar o comportamento do cara. Pode ser que ele nunca teria interesse em usar meu aplicativo, mas eu começo a dar dicas e mostrar coisas para ele na internet que vai direcionando a atenção e modificando o comportamento dele. Ou seja, isso é muito problemático, e a gente viu o exemplo claro disso com a Cambridge Analytica, de que muitas empresas começaram a se tocar desse potencial das empresas de tecnologia, em especial Facebook e Instagram, e começaram a usar isso para poder político. Então, provavelmente, a gente viu que, muito provavelmente, a eleição nos Estados Unidos ela foi influenciada com base em fake news, informações que eram expostas aos usuários, e por uma empresa, que é a Cambridge Analytica, que captou dados dos usuários por mecanismos que estão abertos para todo mundo no Facebook, sem que as pessoas soubessem. E aí, com isso, elas foram induzindo informações. E aí, uma grande correlação a isso é o que a gente viu provavelmente nas eleições, e a enxurrada de fake news, e quer queira, quer não, essas fake news modificam o comportamento e a intenção de voto das pessoas. Então, isso é a tecnologia de persuasão, é a tecnologia mudando o comportamento e induzindo novos comportamentos na população. Isso é muito sério. E nos jogos de videogame, né? Nos jogos de videogame, a gente também tem mecanismos super complexos de gratificação, né? Quando a gente pega esse daqui, é um gráfico que mostra todos os gêneros de jogos existentes, né? Então, tem muito tipo de jogo, tem jogo de corrida, tem jogo de estratégia, tem jogo de aventura, e a gente sabe que tem alguns jogos específicos que têm maior potencial do que outros para gerar adicção, para gerar dependência, né? Então tem, por exemplo, os MMORPGs, que são jogos massivos jogados por várias pessoas no mundo inteiro simultaneamente, MMO Battle Arena, que são também jogos como League of Legends, um dos jogos mais jogados no mundo. Então, são jogos que têm mecanismos muito refinados de gratificação e muito sedutores. E uma das coisas muito interessantes que esses jogos têm a maior parte deles são gratuitos. Aí você fala, nossa, mas como que aquela empresa, cria um jogo gratuito, tem que gastar dinheiro com servidores enormes no mundo inteiro? Por que eles criam isso? Porque eles têm outras formas de monetizar dentro do jogo, que eu já vou citar algumas delas, né? Então, os jogos, antigamente, eles eram jogos que davam, obviamente, gratificação. O intuito do jogo era entretenimento, né? Mas eram jogos simples, como o próprio Pac-Man, né? Você não conseguia ficar 5 horas jogando. Talvez algumas pessoas conseguiam, mas você não consegue ficar 5 horas jogando, porque isso se torna repetitivo, chato, é pouco dinâmico, né? Os jogos antigos. Já os jogos atuais, né, que é uma imagem do Call of Duty, eles são altamente realistas, né? Você vê que quando o rapaz atira e mata um outro soldado, aparece um ponto, eu ganhei bônus. Os mecanismos de gratificação, ganhei um headshot, matei 4 de uma vez, ganhei um bônus. Cada coisinha dessa é um mecanismo para me dar prazer dentro do jogo e me fazer continuar jogando aquele jogo, continuar interagindo lá. Então, os jogos antigos têm uma rede muito mais complexa de mecanismos de gratificação dentro deles, né? E por isso que eles são altamente sedutores, e por isso que eles são altamente engajantes, e algumas pessoas vão desenvolver dependência deles. Então, uma das formas que as empresas têm de monetizar naqueles jogos gratuitos é o mecanismo das loot box. Loot box, elas são os seguintes: são caixas surpresas em que o garoto está lá jogando o joguinho dele gratuito, ele acabou de sair de uma partida e de repente aparece uma imagem, você ganhou um prêmio.
e aí vem um baú todo luminoso, em que ele clica, abre aquele baú faz um suspense para abrir, e aí ele obtém lá itens, né? Itens fantásticos. Pode ser um item meia boca, que ele não usa para nada, ou pode ser um item raríssimo, que vai ajudar muito ele no jogo, né? Então, que quando a gente fala assim, pô, eu estou sentindo alguma similaridade com isso. A similaridade é com os jogos de azar, né? O que é a máquina de caça-níquel? Você tem lá, puxa a alavanca, luzes, números começam a girar, e aí eu posso ter um resultado que pode ser meia boca, nada, ou posso ter um grande prêmio. Então, eles tiraram exatamente esse mecanismo das loot boxes, né, das caixas surpresa, dos jogos de azar. E aí, esse mecanismo está sendo altamente criticado no mundo. Em alguns países ele já foi proibido de ter dentro dos jogos, porque ele nada mais é do que jogo de azar para crianças, né? É maquiado. Por quê? Porque de vez em quando o jovem ele ganha uma caixa surpresa lá. Só que ele tem a possibilidade de comprar com dinheiro real essa caixa surpresa. E a hora que ele abriu e falou, eu ganhei um super prêmio aqui, ele vai lá correndo pro pai dele e fala, pai, eu preciso botar um dinheirinho lá para, sei lá, comprar uma roupa pro meu personagem ou comprar mais uma caixa, porque eu quero ganhar um super item. Então isso é super antiético, isso sem dúvida é altamente antiético e muito similar aos jogos de azar, né? E isso foi, assim, já começou uma movimentação da ciência para tentar modificar e criar regras, normas, leis que não deixem isso existir. Já tem toda uma série de estudos por trás, né? Esse aqui é um exemplo, foi o primeiro estudo com as loot box pelo Daniel King, que é um grande estudioso da área, que é um exemplo de vídeo de como que é a abertura de uma loot box, né? É altamente sedutor, eles criam lá uma imagem e tal, e aí os prêmios que o jovem conseguiu. E aí esses jogos, né, para eles atingirem o ponto, né, exato de perpetuação do usuário ali, de uso, de interesse da criança, do adolescente, esse daqui é um gráfico interessante, né, em que ele mostra, assim, eu tirei ele de um site, né, que é uma plataforma, um fórum de desenvolvedores de jogos, o nome é super sugestivo, chama Gama Sutra, né, em alusão ao Kama Sutra, e eles criaram esse gráfico aqui, em que um dos eixos é a dificuldade do jogo e outro é o desenvolvimento, a player skill, o desenvolvimento de habilidade do jogador. Então, um jogo, ao longo da prática, ele tem que estar sempre nessa faixa para ele ser o jogo ideal, aquele jogo que vai vender horrores, né, que as pessoas vão jogar muito. Ele tem que ser sempre balanceado entre dificuldade e o processo de aprendizado dentro, sem fugir muito. Se ele começa a ficar muito difícil, ele fica frustrante. E se ele é muito bobinho, muito fácil, também o jovem vai se entediar fácil. Então, o grande desafio desses desenvolvedores é tentar colocar o jogo nessa faixa crescente aqui de desafio e interesse, né? Um exemplo claro dessa curva mal desenhada foi o Pokémon GO quando ele foi lançado. Por que eu digo isso? Não sei se vocês vão lembrar, mas o Pokémon GO foi um grande boom, que ele mistura, né, realidade aumentada com o jogo, né? Então é como se estivesse pegando Pokémons do mundo real. E quando eles lançaram, nossa, foi uma febre, todo mundo queria jogar, todo mundo, adultos, criança. Só que o que aconteceu? Quem jogava bastante, em questão de poucas semanas, capturou 150 Pokémons e aí falou, e agora o que eu faço? Não tinha mais nada para fazer no jogo. Largavam e abandonavam os jogos. Então eles não previram que as pessoas iam ficar abocanhar o jogo com tanta intensidade, e aí eles não criaram aquela curva de criar novos desafios. Ele ficou chato, ficou entediante, repetitivo, e as pessoas largaram. Depois eles criaram novas expansões, tal, ele se tornou interessante, mas foi interessante, que mostra bem esse erro no desenvolvimento do jogo, né? E o potencial aditivo, né? Porque tem gente até que foi atropelada jogando, porque estava jogando Pokémon GO. Isso, assim, foi noticiado. Bom, outro mecanismo que eles usam é o pay to win, né? Que basicamente é você pagar para conseguir continuar obtendo vantagens dentro do jogo. Então, o que eles fazem? Eles criam lá um jogo legal. Aí você fala, nossa, tá muito legal esse jogo, tá muito 10, tá muito legal, ele tá ficando muito legal. E, de repente, eles aumentam de forma absurda a dificuldade do jogo. Eles criam uma dificuldade insana. O que acontece com a maioria das pessoas? 95% das pessoas que jogam um jogo e que chegam numa situação como essa vão falar, tão chato, né? Tá impossível de passar dessa fase aqui. Param de jogar. Agora, aqueles 5% de pessoas que têm o potencial para desenvolver uma dependência,
vão falar assim, não é possível que esse jogo ficou difícil justamente agora. E aí o que o jogo vai oferecer como porta? Ó, se você pagar aqui, botar dinheiro real dentro da gente, a gente consegue obter, te dar um privilégio, a gente consegue abrir uma porta, facilitar para que você passe esse nível. Um exemplo clássico disso é o Candy Crush, né? No começo você começa a pipocar prêmios, é fácil de passar de nível, é altamente engajante, né? E aí chega num ponto que, meu Deus, eu não consigo mais evoluir dentro do jogo, acabou minhas vidas, né? E eles criam lá, ó, você pode, se você quiser, clica aqui para obter mais vidas, né? Paga aqui, compre benefícios para continuar jogando, né? Então, são mecanismos muito sórdidos de perpetuação do uso, né? E que, óbvio, um cérebro de um adolescente não tem a plenitude de entender todos esses riscos associados, né? Bom, os jogos eles também têm o potencial de serem ambientes altamente persistentes, então mundos alternativos em que pode estar, em que eu tenho aqui meu mundo real, mas lá dentro do jogo é um mundo alternativo que está rolando 24 horas. Um exemplo é esse jogo aí que é o Ragnarok, que cada bonequinho desse daqui é uma pessoa real, no mundo real, e que está lá dentro. E quando tem esses jogos de mundo interminável, em que ele fica 24 horas rolando, o jovem sai e fica, e se eu estou perdendo alguma coisa lá, porque meus amigos estão lá interagindo, estão evoluindo, estão melhorando, então cria aquela sensação de urgência em retornar para aquele mundo alternativo. São ambientes também onde eles podem obter valorização, reconhecimento. Eu posso ser um jovem que no mundo real não tem muitos amigos, não gosto muito da minha aparência, mas dentro daquele ambiente eu posso ter reconhecimento, valorização, eu posso ser o cara lá dentro, né? Eu posso criar uma identidade alternativa, com roupas, né? Às vezes eu não gosto da minha aparência, mas crio um personagem todo descolado dentro desse jogo. E são ambientes também em que a gente tem pouca consequência, né? Não tem uma vigilância tão rigorosa quanto o mundo real. Então, abre a porta de permissividade para cyberbullying, né? Para eu poder, às vezes eu estou tendo o bullying numa vida real, estou sofrendo bullying, estou sendo agredido verbalmente ou até fisicamente por jovens, e lá dentro eu acabo replicando esse comportamento, fazendo o cyberbullying em outros jovens que às vezes não são tão bons no jogo quanto eu. Bom, o mundo começou a gerar uma resposta em função de todas essas tecnologias de persuasão. Então, esse daqui foi uma audiência que aconteceu em 2019, em que o cara que jogou toda essa bomba no ventilador, que é o Tristan Harris, que expôs para a mídia todos esses mecanismos que eram utilizados pelo Facebook, etc., foram chamados representantes da indústria de tecnologia no Senado americano para falar, e aí, o que vocês têm para falar? Então, eles começaram um movimento para tentar criar leis, regras, né, de mundo real, para até onde é o limite ético dessas tecnologias. Bom, entrando no último bloco, eu sei que eu estou meio apertado no horário, eu vou tentar ser mais acelerado aqui. E quando ocorre o adoecimento, né? O que acontece quando as pessoas estão adoecidas? Estão dependentes da tecnologia. A gente tem vários critérios diagnósticos, né? Então, aqui são os critérios, quando a gente diz dependência de internet, tudo que está vinculado à internet, mídias sociais, tal. O jovem normalmente apresenta uma preocupação excessiva com a internet, né? Então, por exemplo, está sem acessar as redes sociais, já fica se imaginando acessando, né? A necessidade de usar por cada vez mais tempo, né? Para obter aquela excitação, aquele prazer associado. Muitas vezes eles até tentam parar, mas logo em seguida já voltam, então esses esforços repetitivos e fracassados na tentativa de controlar. Quando, por exemplo, um pai tira o modem ou não é possível ter o acesso, tem uma modulação negativa das emoções, então emoções negativas surgem, irritabilidade, humor ansioso ou deprimido. Tá? E assim, já começou um passo da ciência para tentar normatizar tudo isso. A gente já entendeu que isso é um grande problema. A ciência já entendeu que essas questões são dependências comportamentais, são doenças e que têm que ser tratadas, né? Esse DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Psiquiátricos americano, que é um grande manual de referência para todos nós, ele deu um passo mais leve, mais modesto, em 2013, colocando a dependência de jogos eletrônicos como um possível transtorno a ser incluído futuramente, mas não deu aquele passo ousado de incluir e reconhecer definitivamente.
Então ficou uma coisa um pouco no ar e foi uma grande frustração para os pesquisadores da área, porque a gente já tem estudos de sobra mostrando que é algo que é uma realidade. A Organização Mundial da Saúde já deu um passo mais ousado, com o manual dela, que é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que vai ser, que foi elaborado a fase beta no ano em 2018, final de 2018, mas que ainda não chegou oficialmente a versão final, vai chegar em 2021, 2022. Eles já incluíram a dependência de jogos eletrônicos como doença, como transtorno, e isso já foi devidamente reconhecido, e isso causou um grande boom na mídia, né? Então isso gerou uma repercussão de toda a comunidade de desenvolvedores de jogos, que criaram uma carta aberta contra a MS, falando que isso é um absurdo, que os jogos são legais. Os jogos sim são legais, né? A questão é que vão ter alguns indivíduos que têm uma propensão ao adoecimento, né? E alguns mecanismos que eles usam que não são adequados. E aí isso veio uma resposta da comunidade científica, né, capitaneada pelo Daniel King, uma carta assinada por 100 pesquisadores da área, mostrando ponto a ponto, com argumentos científicos, de que, olha, a ciência mostra que existe algo problemático ligado a videogames. E por que eu não falo de redes sociais e tal? Porque isso é algo que a gente ainda está tentando definir melhor os critérios diagnósticos. Jogos eletrônicos já é mais fácil de entender e já tem mais estudos direcionados, por isso que já foi o primeiro a ser reconhecido, né? Aqui eu não vou aprofundar tanto, né? Mas assim, basicamente existe uma dificuldade, uma grande discussão entre os critérios diagnósticos que os americanos usaram no DSM e os critérios diagnósticos em que a CID usou, e que basicamente os critérios diagnósticos do DSM, eles se basearam nos critérios de dependências químicas, né? Que foram os critérios também utilizados para quem desenvolve transtorno do jogo, que é a dependência de jogos de azar. Só que a gente viu que tem algumas falhas, que para dependência de jogos, alguns desses critérios não são tão importantes, né? E aí, a grande discussão é que muitos desses critérios, que eu não vou pormenorizar aqui, mas que são utilizados pelo guia americano, talvez não seriam importantes e não conseguiriam diferenciar bem aquele jovem que... Então, você tem o jovem que é o usuário casual, que joga de vez em quando, certo? A maior parte da população que tem acesso a videogame. Você tem o jovem que é alto engajamento, que é o jovem que joga muitas horas, mais do que a maior parte da população, só que não necessariamente tem problemas com decorrentes disso. Tira boas notas, tem relacionamentos, ele só joga bastante. Então tem uma parcela da população que, apesar de jogar bastante, o jogar bastante não necessariamente se reflete em ter problemas com os jogos, né? E aí você tem um indivíduo adoecido, que joga bastante e tem problemas, tal. Como diferenciar isso? A questão é que os estudos mostraram que esses critérios, que são o DSM, eles são falhos. Às vezes você pega e acaba diagnosticando, não diagnosticando pessoas que poderiam ter o transtorno, e diagnosticando pessoas que teriam, né, e que não foram observados as características. Então, a grande dificuldade é diferenciar esse alto engajamento do uso problemático, de quando a gente tem problemas, né? Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir. Então, um estudo bastante recente mostrou que a gente teria as características centrais, os critérios centrais do desenvolvimento de uma dependência, né? E os critérios periféricos, que são importantes também, mas não são essenciais para a gente poder falar assim, esse cara está com uso problemático de jogos. Então você tem que ter conflitos associados ao jogo, né? Você tem que ter conflitos ou familiares, ou sociais, ou problemas no colégio decorrente do jogo. Você tem que ter a recaída, ou seja, meu pai foi lá, falou que se eu não falar, se eu não parar, eu vou ter um problema grande lá, vou ficar sem internet. E aí eu até tento parar, mas logo recai. Então a recaída, que também está associada ao que a gente chama de perda de controle, referente a esse comportamento, e os sintomas de abstinência, que é quando eu fico sem, o meu humor fica bastante negativo, eu fico irritadíssimo e tal. E os sintomas que são importantes, mas não são essenciais, que é a saliência, por exemplo. Eu estou no colégio, mas pensando na hora que eu vou jogar. Uma pessoa que joga bastante, ela pode ter essa saliência, que é esse pensamento, né, excessivo associado ao jogo, mas sem ter uma dependência propriamente dita. A tolerância, que é o ficar cada vez mais horas. Então, como eu disse, o alto engajamento, a pessoa pode ficar muitas horas sem necessariamente ter uma dependência.
e a excitação que o jogo me gera. Poxa, quem joga e não se sente excitado, não sente prazer associado, né? Então, mas são características que são presentes, e o mais importante de tudo é prejuízo funcional. Várias esferas da minha vida, minha funcionalidade, ou a minha capacidade de tocar o dia comprometida em função dos jogos ou da tecnologia em questão. Bom, aqui os critérios da CID-11 eu não vou pormenorizar, porque eu já estou bem atrasado. Em relação à epidemiologia, o que a gente sabe? Isso como a gente acabou de definir os critérios, né? O que é uma dependência, por exemplo, de jogos eletrônicos, a gente não tem tanta confiança nos estudos que foram feitos até então para definir quem são as pessoas adoecidas, porque usavam critérios que não eram tão verdadeiros, tão fidedignos quanto os atuais. Então, por exemplo, na América do Sul, a gente carece total de dados. Os dados eles variam muito. A gente sabe que tem estudos que lá na Ásia que são maiores do que 7,1%, mas na média eles dão 7% da população. Então é uma grande incógnita, né? Em relação aos jogos, a gente tem já uma visualização um pouco mais clara. Então, isso daqui é em relação aos dados, em relação à dependência de internet, por exemplo, mídias sociais, tal, tudo que envolve internet. Já em relação a jogos, se a gente pegar aqui um gráfico, force plot, que mostra todos os estudos, né, e que, na média, 4% da população a 5% da população preencheria critérios para dependência de jogos. Se a gente vê os estudos, né, os estudos da década de 90, eles falavam em 12%, e isso foi caindo ao longo dos estudos mais novos. Por quê? Os estudos mais novos eles foram sendo mais criteriosos, a gente foi refinando as características para entender o que é realmente uma dependência de jogos. Então, os estudos que vieram depois de 2010, né, eles apontam uma prevalência ali girando próximo de 4% da população que talvez preencha critérios. Bom, a gente sabe que é uma realidade que 99% dos adolescentes fazem uso da internet nos Estados Unidos, 85% utilizam jogos eletrônicos e 97% dos jovens têm pelo menos um aparelho eletrônico no quarto. Esse aqui é um estudo muito interessante, recente, da JAMA, que mostrou o seguinte: ele pegou mulheres grávidas e falou: mães, vamos acompanhar vocês e os seus filhos ao longo dos primeiros meses de nascimento, até 60 meses de idade que seus filhos vão ter. Então, acompanharam e, periodicamente, iam fazendo testes, questionários, tanto na criança, quanto assim, observando a criança, quanto questionando ativamente a mãe, né, para saber como estava o desenvolvimento dessa criança e qual era o tempo de exposição a telas que essas crianças tinham. Então, pegaram essas marcas de 24 meses, 36 meses de idade, 60 meses, e o que viram? As crianças que tinham exposição excessiva de telas, né, em média maior do que 2 a 3 horas por dia, tiveram um pior desenvolvimento global quando comparado às crianças que tinham menor exposição. Então, mostrou uma causalidade entre quanto maior a exposição de telas, menos essas crianças estão expostas a atividades que desenvolvem outras ferramentas, outras habilidades motoras, cognitivas. Você estreita o leque de vivência dessa criança quando você coloca ela frente à tela passiva, vendo um jogo, ou até mobilizando ali, né, vendo vídeos no YouTube e deixando a criança mexer. Então, telas para crianças, sobretudo crianças até 2 anos de idade, é altamente problemático, a gente já tem dados mostrando isso. Isso aqui é um estudo. E os indivíduos que já estão com algum tipo de comportamento problemático, que tem aquela dúvida assim de, se eu uso muito a internet, eu fico muito inteligente, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo, isso me faz ser muito ágil, né? Então, esse estudo pegou, né, o maior estudo de meta-análise que tem, pegou indivíduos que tinham uso problemático da internet, usavam muito, né, quase 3.000 participantes, e viram que eles eram piores em controle inibitório, tomada de decisão, memória de trabalho. Então, eles tinham piores funções cognitivas quando comparado a quem não tinha um padrão problemático de uso de tecnologias. Em relação à neuroimagem, eu não vou assim, aprofundar, mas é interessante, assim, esses foram os primeiros estudos que olharam o cérebro de quem jogava videogame. Vocês têm uma noção, a dopamina que é liberada associada a um jogo de videogame, ela pode ser comparada à quantidade de dopamina que é liberada quando uma criança usa uma anfetamina, ou quando um adulto usa uma anfetamina, ou quando uma criança usa uma Ritalina, por exemplo, que é um remédio para foco, atenção. Então, o poder de liberação de dopamina de um jogo de videogame é similar ao poder de um fármaco, sem a gente estar ingerindo nada. Então, vocês verem a intensidade com que esse cérebro é estimulado, né?
E aí os estudos mais recentes eles apontam, eles mostram alterações em áreas importantes relacionadas à tomada de decisão, controle inibitório, regulação emocional. Esse aqui é um estudo que eu acho fantástico. Eu sei que estou super atrasado, mas eu quero falar sobre esse estudo porque ele é muito 10. Eles pegaram crianças jovens, né? Se eu não me engano, 6 a 9 anos, não, de 9 a 12 anos de idade, se eu não me engano. E pegaram esses jovens e falaram, vocês vão jogar 20 minutos de Minecraft, um dos jogos mais comumente jogados pela molecada. Só que eram 3, eles não sabiam, eles foram divididos em 3 tipos de jogos. Uma versão do Minecraft era uma versão light, sem armas, sem violência. Uma outra versão era uma versão que tinha armas brancas, então espada, faquinha e tal. E uma outra versão mais hardcore que tinha arma de fogo no Minecraft. Então essas crianças jogaram 20 minutos. Depois desses 20 minutos, elas pegaram as crianças em duplas e colocaram essas duplas dentro de uma sala com vários brinquedos e um gabinete, um armáriozinho. E esse armáriozinho, as crianças não sabiam, mas tinham 2 armas de fogo de verdade, obviamente sem munição. E aí a maioria delas encontrou a arma de fogo lá, a hora que começou a fuçar no armáriozinho. O que eles viram? Eles viram que as crianças que jogaram as versões violentas, a de espada e a de arma de fogo, do Minecraft, quando eles foram colocados naquela sala, eles tinham a maior tendência a pegar a arma de fogo, a maior tendência a apontar para o outro e apontar contra a sua própria cabeça e acionar mais vezes o gatilho de uma arma de fogo real. Ou seja, crianças expostas a videogame, no momento seguinte em que elas saíram do jogo, elas estavam mais propensas à violência, a uma violência real do mundo real. Então, aquela velha pergunta de será que os jogos podem induzir violência? Tem um outro estudo grande que mostrou exatamente essa causalidade e que é potencializada quando a criança tem um ambiente familiar negativo, um ambiente familiar mais violento e de baixas regras, limites, tal. Esse estudo aqui do Reino Unido, ele analisou redes sociais e ele viu o seguinte, eu não vou tentar ser um pouco mais rápido, ele viu uma relação super positiva do uso excessivo de redes sociais e o desenvolvimento de sintomas depressivos. E o que ele mostrou? Que quanto mais se usava, maior era a propensão de desenvolver depressão. Então, em especial, redes sociais, quem é mais vulnerável são as meninas do que os meninos. Meninos são vulneráveis, né? Mas meninas são mais vulneráveis. Então, meninas que usavam, por exemplo, um uso pesado de mais do que 5 horas de Instagram, de Facebook por dia, 38% delas estavam deprimidas nesse estudo. De 3 a 5 horas, 25% delas estavam deprimidas, né? E o uso, que é a média da população, de 1 a 3 horas, né? 18% delas preenchiam critérios para depressão, né? E do uso pesado, meninos, 15%. Ou seja, alta associação a sintomas depressivos. Dos que falavam que usavam mais do que 3 horas por dia de todos esses adolescentes, que eram uma cambada grande, 10.904 adolescentes de 14 anos de idade. Desses 10 mil, 43% das meninas usavam mais do que 3 horas por uso de mídias sociais e 21,9% dos meninos. Que não faziam uso de mídias sociais, só 4% das meninas, né? Que relatavam que foram vítimas ou autores de assédio online, aqueles bullying de comentar negativamente em foto, 38% das meninas. Que relatavam ter baixa autoestima, segundo uma escala de autoestima, 12,8% das meninas. 78% das meninas e 68% dos meninos estavam insatisfeitos com o próprio peso. 15% das meninas e 12% dos meninos infelizes com a aparência, né? Sono irregular em 13% das meninas, relatando despertares noturnos e dificuldade de voltar a dormir, 27% das meninas. E dos que usavam pesadamente, mais do que 3 a 5 horas, por exemplo, 26% das meninas e 21% dos meninos tinham mais sintomas depressivos, e do grupo lá de pesadão de mais de 5 horas, 50% das meninas mais sintomas depressivos em comparação a um uso mais moderado, né? Ou seja, mídias sociais não são tão boazinhas assim. Esse aqui é um outro estudo interessante que mostrou que quem usava mídias sociais, como o Instagram, e usava também aqueles aplicativos de edição de foto, ou até aqueles próprios filtros de imagem no Instagram, tinham pior autoestima e tinham maior propensão a se submeterem a uma cirurgia plástica. Então, ou seja, tinham maior insatisfação com a própria imagem
e maior possibilidade de realizar uma cirurgia plástica para corrigir a autoimagem. Por quê? Por causa do estereótipo que é lançado por essas mídias sociais. A gente vê lá só barriga de tanquinho e corpos perfeitos, e a gente fala, olha para o nosso e fala, poxa, peraí, né, estou insatisfeito aqui com o que eu tenho. Quando a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Bom, nessa população que está adoecida em função da internet, a gente tem que sempre olhar comorbidades, são condições que podem caminhar junto, como a depressão, ansiedade, em especial a ansiedade social, que é aquela ansiedade de falar com pessoas novas, de falar em público, né, o transtorno da ansiedade social. Déficit de atenção, por quê? Porque para um cérebro que tem dificuldade de se focar, um jogo, por exemplo, ele é muito mais confortável, porque você não precisa focar em um único estímulo, você tem estímulos dinâmicos sendo apresentados para você. E abuso de substâncias, em especial o uso abusivo de álcool. Um tratamento que a gente tem, como a gente ainda está entendendo o que é a dependência tecnológica, a gente ainda está caminhando, engatinhando na base de tratamento, mas o que já tem de dados evidentes é a terapia cognitivo-comportamental como melhor modalidade de tratamento. Tá? Medicações a gente usa quando a gente encontra algo além da dependência, como por exemplo uma depressão, e muitas vezes tratando essa depressão, o jovem tende a ter uma evolução positiva. Aqui é um exemplo de um estudo da bupropiona, que corrigiu algumas redes, né, uma rede chamada Default Mode Network nesse estudo, né, e novos estudos aí experimentais baseados em realidade virtual, até nos chineses ligados à medicina chinesa, a eletroacupuntura poderia ajudar, então aí a gente começa a viajar e ir longe. Mas como que o usuário pode tentar regular isso por si só? Os aplicativos, as grandes empresas de tecnologia perceberam que existia um nicho para o direito começar a fornecer, a realizar processos, as pessoas começarem a processar a Apple, Microsoft, por darem a tecnologia, mas não darem a ferramenta de regulação. Então, a Apple, o Google começaram a colocar dentro dos aplicativos essa monitorização de uso, que vocês já devem ter visto, para ver quanto tempo eu estou usando, e colocar limites. Isso é interessante para quem tem filho, adicionar limite, por exemplo, de redes sociais, você só pode 1 hora por dia e tal, é aquele controle parental de colocar limitações, né? E limitações às vezes até para você mesmo. E isso daqui é interessante, nos Estados Unidos já tem até grupos, né? Eles são muito ligados àqueles acampamentos de verão, grupos de acampamento para adulto, que são livres de tecnologia, então que você não pode usar tecnologia, não pode usar computador, não pode usar nem relógio tecnológico, tudo isso com o intuito o quê? De favorecer, de reforçar o relacionamento real e o não virtual, a vinculação entre as pessoas e o mundo real, né? Aqui é um exemplo. E aí essa frase é uma frase muito interessante que eu tirei desse documentário que eu sugiro que todo mundo assista, né? Que só tem apenas 2 tipos de indústria que chamam os praticantes de usuários, né? A indústria da droga e a indústria de softwares, né? E a indústria da tecnologia. Então, só tem 2 tipos de indústria que chamam os praticantes ali, os usuários, de usuários, usando essa terminologia. E aí é de um professor lá da Universidade de Yale que falou que falou essa frase, né? E que eu retirei desse documentário Dilema das Redes, que fala exatamente sobre tecnologia e persuasão. Eu sugiro que todo mundo assista, porque é fascinante, né? E aí é isso. Aqui é um outro livro que eu costumo sugerir. Eu adoro o livro de suspense. Esse daqui é um livro do Dan Brown, e o último dele, em que ele aborda um pouquinho sobre o transhumanismo, essa possibilidade futura que existe de homem conectado à máquina, de que cada vez mais difícil vai ser essa distinção entre o que é tecnologia e o que estou usando tecnologia ou não estou usando tecnologia, porque o mundo vai ser totalmente conectado. Já é, né? Mas cada vez mais. E meu contato para quem tiver interesse aí de se corresponder. Certo, me desculpem aí eu ter passado do horário, né? Mas é que é uma aula um pouquinho extensa aí. Doutor Rodrigo, muito bom escutá-lo aqui. Foi uma honra ter essa oportunidade dessa aula maravilhosa. A gente tem algumas perguntinhas, inclusive minhas, que a gente gostaria de conversar um pouquinho nesse momento. Quando a gente pensa na exposição, doutor Rodrigo, existem faixas etárias que a gente coloca aí por tempo, vamos dizer assim, né? Então, de 0 a 2 anos, indica-se que não haja exposição às telas, não é isso?
E acima de 2 até mais ou menos 4 anos, existe um tempo estimado e assim diante. O que você sugere de pesquisa para quem está nos vendo aqui, para ter uma noção do que é o aceitável dentro do, vamos dizer assim, do normal do uso dessas tecnologias para não se tornar uma possível dependência? Isso é um ponto levantado por você, muito interessante. Eu não coloco na aula porque senão ela vira um monstro e eu não consigo dar ela. Algumas coisas eu tenho que tirar. Por que eu tirei isso especificamente, a questão dos limites? Né? A gente tem uma cartilha que foi fornecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Inclusive um dos colaboradores foi o Cristiano Nabuco, o coordenador da nossa equipe, e que ela fala que os limites propostos seriam de 0 a 2 anos, exatamente o que você falou, 0 telas, 3 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela por dia, e aí, e a partir disso, 2 horas de exposição ao dia, né, mas com limitações, lá tem uma série de orientações. A questão é que esses limites eles foram propostos pela Sociedade Americana de Pediatria, e a Sociedade Brasileira se baseou neles. A gente não tem muito dado científico para validar isso, para falar isso aqui e tal. A gente tem algumas sugestões, como por exemplo aquele estudo que eu vi, a gente sabe que o desenvolvimento dos pequenininhos piora, então é legal evitar tela. A Organização Mundial de Saúde, ela fala de 0 telas assim por bastante tempo, mais tempo que isso. Então a gente ainda não sabe exatamente quais são as orientações, mas o que a gente sabe importante é quanto menor a criança, aí sim essa criança é a mais vulnerável e é mais importante que tenha uma restrição de telas. Então, quanto menos telas, melhor, sobretudo até seus 2 anos de idade, que é o grande florescer aí de desenvolvimento cognitivo, né? Então, acho que esse é o ponto crucial. E quando, bem crucial mesmo, e uma linha muito tênue também, né? Assim, dentro principalmente desse momento que a gente vem vivendo de pandemia e de pais precisando de mais tempo para conseguir trabalhar, e essas crianças e adolescentes ficando ao léu aí, sem uma possibilidade maior, inclusive de interação social, etc. Isso tem sido também muito discutido nesse momento, não é mesmo? Exatamente, né? Com esse momento de pandemia, todo mundo se viu enrascado, né? Fechado dentro de casa, as crianças longe do colégio, então muitos pais extremamente sobrecarregados, e a tecnologia ela se tornou um refúgio, né? Não só para as crianças, mas para os pais também, de vamos botar a tecnologia aqui, e muitas vezes isso é um tiro no próprio pé, né? Esse é o problema, é difícil mesmo, né? De restringir tecnologia, é um trabalho árduo, não é simples. Quando a gente pensa na depressão, na adolescência principalmente, você coloca que uma das coisas que acontecem realmente é esse excesso das mídias tendo uma relação no processo depressivo. Mas a gente pode dizer que o que poderia estar vindo primeiro? A depressão vindo primeiro e as redes sociais e o uso exacerbado sendo, entre aspas, o remédio que eles estão encontrando para parecer, né, essa produção da dopamina e a diminuição dessa sensação ruim, ou o contrário, o excesso é que está gerando a depressão e aí vira um círculo vicioso. Essa é uma excelente pergunta, que a gente ainda não tem uma resposta tão definida, mas o que a gente sabe, pelo menos que os estudos mostram até então, via de mão dupla. As duas coisas são possíveis. O adolescente que está deprimido, achar refúgio na tecnologia, porque aquilo gera... Igual, por exemplo, é muito comum a gente ver no consultório uma pessoa que está deprimida, normalmente mulheres falam assim, doutor, agora que eu estou para baixo, eu estou comendo mais doce, açúcar principalmente, porque é uma forma, sem ela perceber, que ela está ativando áreas que estão apagadas no cérebro dela. Quem fuma fala, estou fumando mais. Homem fala assim, doutor, estou abusando mais de álcool. São comportamentos do nosso cérebro rastreia e tenta achar comportamentos de fácil acesso para minimizar aquelas emoções. Então a tecnologia para os jovens ela entra muito aí. E o excesso também, por privar outros estímulos saudáveis do cérebro, isso provavelmente tem e por alterar sono, tal, todas aquelas vias, também é um gerador de depressão. Então é uma via de mão dupla. Sim. E quando você coloca sobre a terapia comportamental, você coloca a necessidade de primeiro esse trabalho para em seguida, principalmente na adolescência, né, e nas crianças, e em seguida, se necessário, entrar com a medicação. Como que a gente pode orientar as famílias
para que eles tenham a compreensão de que é muito mais importante, num primeiro momento, essa busca da terapia comportamental do que a medicação, porque grande parte acredita que tem que entrar primeiro com uma medicação para começar a ver um resultado e, em seguida, sim, se achar, né, entrar com a terapia, porque, infelizmente, a gente tem dentro da consciência dos brasileiros, de um modo geral, que a terapia comportamental, ela é, sim, um mecanismo para loucos, né, infelizmente, vou pôr entre aspas o loucos, mas, infelizmente, essa é uma tendência das pessoas acreditarem, né, assim, e como que a gente pode, de uma maneira sutil, mostrar que essa necessidade da terapia comportamental tem que vir realmente primeiro? Deve ser difícil, porque está muito ligado, tudo que envolve saúde mental ainda está muito estigmatizado, né? Então, aquela coisa, o psiquiatra é um médico de doido, tal, aquela frase clássica que a gente ouve e tal. Mas não é, assim, a psiquiatria ela é muito estigmatizada porque foi a especialidade médica que mais demorou para ter uma evolução. Por quê? Porque o cérebro é o órgão mais complexo que a gente tem no corpo. Então, a gente pode falar que a gente evoluiu a uma ciência de ponta, né, e que a gente já tem muito conhecimento do funcionamento do cérebro, mas infelizmente ainda tem alguns preconceitos. Essa é uma questão assim de quando e como e para quem buscar auxílio é uma dúvida bastante comum. O que a gente sabe, por exemplo? Um bom psicólogo focado em terapia cognitivo-comportamental, mas assim, outras modalidades também podem ajudar. A questão é que a TCC ela só foi a mais estudada, né? É o que tem mais evidência científica. Eu, como, por exemplo, quando eu vou indicar para meus pacientes, eu tenho que indicar, eu não vou passar, se eu estou com um paciente com depressão que tem que usar um remédio, eu não vou olhar e falar assim, vou te passar chá de casca de banana porque eu acho que funciona. Eu vou passar o que tem mais estudos mostrando benefício. Então, a TCC é o que tem mais estudos. Então, assim, tudo depende de uma estratificação de risco, que pode ser feito por um bom psicólogo ou por um profissional psiquiátrico. Por exemplo, se é uma criança que está profundamente deprimida e tendo pensamento de morte, uma ideação suicida, isso é uma questão que pode pular etapas e ir direto para o psiquiatra estratificar esse risco e falar, putz, tem um risco elevado ou não tem um risco elevado, e direcionar qual tratamento. Não, vai ter tratamento farmacológico ou não, vai ter tratamento só psicológico. Quando a questão é o uso da tecnologia em si, e se tem ou não sintomas depressivos são mais brandos, isso pode, a porta de entrada ao psicólogo, ele estratifica, se ele identifica que há necessidade também do acompanhamento médico, ele encaminha, senão o direcionamento é ali. Porque o que a gente sabe, na própria depressão, por exemplo, o efeito da psicoterapia, ela é magnificado, ela é de suma importância e muito provavelmente mais importante do que propriamente a medicação. Né? Então, a medicação ela só se torna essencial num adolescente, num jovem que está com um quadro depressivo bastante pronunciado. Quadros leves, eles tendem a se beneficiar mais da terapia cognitivo-comportamental do que propriamente da medicação. Né? Então, tem essa questão, a estratificação do risco e que tem que ser feito por um bom profissional. Um bom psicólogo ele vai saber qual é o caso e qual é o paciente que ele deve ter a parceria do psiquiatra. E o bom psiquiatra ele vai saber quando não é o momento dele atuar e que ele tem que direcionar para o psicólogo. Maravilha. Suzy Dourado perguntou para a gente o seguinte, Dr. Rodrigo, essa aprovação social tem gerado um mundo imaginário de pessoas perfeitas e que ninguém pode alcançar. O senhor vê isso como uma forma de marketing cruel? Gente, vamos aguardar um pouquinho, aguardar o doutor Rodrigo retornar, deu uma travadinha. Vamos, enquanto isso, conversando um pouquinho aqui, ele já está retornando. Oi, voltei já. Caiu. Eu não sabia se era a minha internet ou a sua que tinha caído. Eu fiquei falando aqui, mas depois eu vi que era a minha, que deu uma titubeada. Tudo bem, mas o senhor conseguiu ouvir a pergunta até o fim? Não. Não, vamos lá que eu vou ler de novo, só um minutinho.
Doutor Rodrigo, essa aprovação social, a Suzy Dourado, né, que perguntou, doutor Rodrigo, essa aprovação social tem gerado um mundo imaginário de pessoas perfeitas que ninguém pode alcançar. O senhor vê isso como uma forma de marketing cruel? Ah, sim. Mas eu diria o seguinte, que não é só marketing, é a própria sociedade como ela funciona. A questão é que deram uma ferramenta que estimula a vaidade humana e essa necessidade. Pegaram fragilidades psicológicas que a gente tem. Muitas pessoas desejam mostrar por que a gente compra um carro novo, Sim. né? Ok, um carro ele pode ser útil, mas por que a gente compra um carro com mais luxo? Principalmente por aprovação social, pela exposição que aquilo vai ter, pelo status, pelo sentimento que aquilo me traz. E as mídias sociais, elas brincam com isso, né? Ninguém está fazendo marketing quando você entra e você tem um corpo do blogueiro lá, né? Na verdade, o blogueiro está fazendo o seu próprio marketing de que, olha, meu corpo, não sei o quê. Por quê? O quê? Porque eu vou ter mais seguidores e eu posso ter anúncios aqui e ganhar dinheiro com isso. E a gente está vendo só um corpo bonito, e obviamente quem não considera que tem o próprio corpo não vai expor o corpo, vai expor o rosto, não sei o quê, por causa dessa questão de vergonha. E isso, a imagem que passa, é que a hora que você entra no Instagram, são só corpos, todo mundo tem corpo bonito, porque a gente só vê corpo bonito. E a hora que a gente anda na rua, a gente sabe que essa não é uma realidade, né? Que metade da população do Brasil está obesa, né? Está com sobrepeso, pelo menos. Então, é muito mais como uma ferramenta, talvez com algumas características mais sórdidas, que captou alguns aspectos da essência humana aí que não são tão legais, né? Sim, ela acrescentou aqui na pergunta, na hora da minha leitura, colocando, porque parece que o ser humano tem uma necessidade de se comparar com outras pessoas. É exatamente isso que o senhor falou, né? Essa necessidade de comparação, ela vem por um processo de aceitação mesmo, né? A gente depende desse processo de aceitação para se sentir bem socialmente, não é isso? A própria estrutura socioeconômica em que a gente vive, o capitalismo, ele fomenta muito a necessidade de competitividade, de crescimento e tal, e favorece essa visão de eu preciso crescer, eu preciso ter mais, eu preciso ter um melhor corpo e tal, e isso, em alguns aspectos, não é saudável. Sim. Ludmila Lins pergunta para a gente o seguinte: todas essas estratégias explicadas que induzem o usuário a fazer com que eles direcionem, têm algo de positivo para o usuário? Ou apenas pontos negativos e uma visão de lucro por parte das empresas? Olha, a gente não pode... Eu como sou médico e eu lido lá no ambulatório com pessoas, indivíduos adoecidos, o meu viés é sempre de falar o lado mais negativo, né? Mas a gente... E é óbvio que, como eu tenho uma limitação de tempo, eu não vou ficar falando só, assim, focando nos aspectos positivos, porque a maior parte das pessoas sabe o que é o aspecto positivo, né? Então, as redes sociais, elas têm um papel muito interessante de conexão entre pessoas que, poxa, eu me conectei a pessoas que eu estudei no ensino fundamental, na 6ª série, que eu nunca iria ter oportunidade de ver se não fossem as mídias sociais, né? A gente não pode esquecer o aspecto positivo que a tecnologia traz. A grande questão é a gente saber usar a ferramenta que é dada para a gente da forma certa. Saber que quando a gente está vendo uma notícia no Facebook, ela pode ter sido colocada lá para a gente de forma intencional. Por exemplo, as notícias que vão pipocar mais lá no Facebook, nunca é algo menos, assim, por exemplo, uma notícia falando que, sei lá, 80% da população gosta de açúcar. Tá bom, a gente sabe isso, que a população gosta de açúcar. O que vai popularizar é que, olha, o açúcar está associado a, sei lá, tem o potencial de cocaína no cérebro, tem o potencial de liberar dopamina e de causar dependência. Então são notícias extremas, que é o que a gente vê na política, tal. É o que polariza, é o que gera mais movimentação, é aquilo que vai aparecer no seu feed. E é por isso que o próprio documentário do Leão das Redes, ele mostra que a população está ficando um pouco polarizada, porque, na verdade, ali você não tem as discussões de meio de campo, você tem só os dois extremos mostrados para você. Né? Sim. E aproveitando, né, que você falou essa questão de estar o tempo todo com os doentes, a Suzy Dourado ainda pergunta assim, se isso poderia explicar também o aumento de casos de suicídio, quando na palestra você coloca do uso exagerado, exacerbado, né, e dos jogos excessivos e de como que esses jogos estão sendo
usados pelos jovens. Então, o senhor acredita que pode haver um aumento dos casos de suicídios relacionados a isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um estudo que saiu, acho que ano passado, retrasado na JAMA, que mostrou, pegou a série histórica americana de suicídios, de quantos suicídios tinham por ano, e correlacionou com o início da série, aquela 13 Reasons Why, lá, 13 motivos para, em que a menina, ela comete suicídio, e aí a série se baseia em quem foram os indivíduos que influenciaram na vida dela para que ela chegasse ao momento de cometer o suicídio, cortando o próprio pulso lá na banheira. Então, o que acontece? Foi uma série que gerou o chamado efeito Werther, que é o efeito de indução, né, do comportamento. Ela deu uma romantizada no suicídio e ela muito provavelmente induziu vários jovens a tentarem suicídio. Então, houve um aumento identificado pela ciência de quantidade de casos de suicídio depois do lançamento da série. Então, isso mostra o efeito claro do potencial das mídias e tal. Tanto é que os caras que criaram a série, eles depois até modificaram a cena do suicídio, deixando ela menos trash, porque estava muito pesada. E aí, assim, gerou um grande boom na mídia. Então, essas tecnologias, né, séries, livros, tudo, na verdade, desse efeito Werther, ele foi descrito por causa do livro lá do jovem Werther, que, sei lá, era de 1877, se não me engano, algo assim. E que, ou seja, na época não tinha tecnologia, era um livro, mas que contava a trajetória do jovem Werther até o momento em que ele cometia suicídio. E aí viram na época que os jovens estavam se vestindo igual o jovem Werther, não sei o quê, e que aumentou a quantidade de jovens se suicidando na época. Então, esse efeito de indução, né, de contaminação. Sim. Ainda Suzy, ela nos coloca a seguinte questão. Essa busca excessiva de alguns jovens e adultos aos jogos também pode estar relacionado à ausência de atenção de pais ou em relacionamentos? Essas pessoas que adoecem, elas já não eram pessoas adoecidas? Não, não necessariamente. Não eram necessariamente pessoas adoecidas, né? A gente vê lá no próprio Instituto de Psiquiatria que a dependência de jogos ela não escolhe sexo, não escolhe estratificação socioeconômica, ou seja, pega todo mundo. A questão é, por trás, isso é importante, a estruturação familiar desses jovens. Então, quanto mais estruturada uma família, quanto maior repertório esse jovem tem de atividades, de fontes alternativas de prazer, maior riqueza de conexões entre as pessoas, né, de vínculos reais, menor a probabilidade desse jovem achar refúgio na tecnologia. Agora, o jovem que tem algum problema no colégio, que está sofrendo bullying, ou que tem uma família com um ambiente conturbado e tal, ele vai... Aí a tecnologia vem e fala, vem cá que aqui é um ambiente legal para você ficar e onde você vai achar conforto, uma vez que o mundo real não é legal. E a Ludmila, né, nos pergunta também um pouco daquilo que eu já falei sobre a permanência nas redes sociais e nos jogos eletrônicos. No adulto, doutor Rodrigo, o que há de sugestão dentro desse tempo aceitável das redes? Porque entre crianças e adolescentes, a gente já comentou um pouquinho, mas e nos adultos? O que você pode nos dizer que seria saudável ou não dentro desses processos dos tempos em jogos e mídias? Adulto é uma interrogação, né? A gente fala ali, assim, quando a gente fala em tempo, é muito relativo, porque, por exemplo, se eu uso o meu WhatsApp para fins de trabalho, por exemplo, eu tenho que responder meus pacientes, né? Mandar mensagem para os pacientes. Eu vou olhar lá e talvez todo dia vai ter pelo menos 2 horas de utilização do WhatsApp. Mas foi para fins profissionais. Então é difícil quando a gente estabelece limite de tempo em função da tecnologia. O que eu acho que pode ser feito é colocar limitação de tempo em áreas não essenciais, por exemplo, um Instagram, um Facebook. Então eu coloco lá uma limitação de, sei lá, 40 minutos, 1 hora por dia de utilização no máximo, desse posso colocar limitadores, mas isso é muito arbitrário, assim, isso não é algo definido pela ciência. O grande lance é você olhar e ver, tem alguma esfera da minha vida que está sendo afetada em função das tecnologias? Eu estou deixando de fazer alguma coisa importante, como, por exemplo, brincar com meu filho e tal, porque eu estou em tempo exagerado no Instagram. Então, essa autorreflexão que é o mais importante. Certo. E
para finalizar, eu queria te escutar um pouquinho. Quando a gente pensa, né, nesse novo momento do processo de educação do mundo, né, o que você poderia sugerir como qualidade para educadores e alunos nesse momento, pensando que eles estão sendo, né, os alunos e os professores estão sendo, entre aspas, obrigados a estarem conectados por, no mínimo, 4 horas por dia, né? É, O eu não que esqueço. você pode nos dizer quanto a isso? Eu não esqueço, sempre quando eu falo em educação, eu não esqueço uma vez que eu entrei no site, não sei se eles já mudaram isso, né? No site do colégio mais caro de São Paulo, né? Um colégio que veio de Nova York e tal, é um horror de caro. Eu entrei por curiosidade, a primeira imagem que apareceu a hora que eu entrei no site era uma criança, quase um bebê, devia ter uns 3 anos de idade, com o iPad na mão. Ed, eu já vi essa imagem, doutor Rodrigo. E aí eu falei, cara, eles colocam como se isso fosse demais, porque é o colégio tecnológico que vai fazer seu filho aprender usando o iPad. Isso é péssimo, isso é horrível, né? Assim, lógico, tem coisas educacionais interessantes no iPad, tem pessoas, desenvolvedores que estão fazendo instrumentos, né, educativos, até jogos educativos para as crianças, mas a gente sabe que isso é exceção, né? É agulha num palheiro que é enorme ali. Então, quando você acaba fomentando isso, essas estratégias, você vê que um colégio que seria caro, né? A gente fala, pô, tem alguma coisa que precisa também ser revista no aspecto educacional. É difícil, viu? Olha, o que eu tenho visto de relatos, assim, de pacientes e filhos, de pacientes falando sobre seus filhos, tá muito difícil desses jovens focarem a atenção, porque o nosso cérebro ele lida com formação de hábitos, né? Quando o jovem está no quarto dele, o cérebro entende que aquele é um ambiente de relaxar, porque tem a cama, tem um monte de coisa. É difícil do cérebro entrar nesse modo de trabalho, né? De agora eu vou estudar aqui. Então os jovens têm o celular livre lá, porque está fora da câmera e o professor não está vendo. É um desafio. Olha, realmente muito difícil. A educação vai ter que se reinventar. Eu acho que eu não tenho essa resposta de forma tão clara do que seria, mas eu acho que é o seguinte, uma vez que a gente está agora muito mais tempo conectado, a gente precisa valorizar muito mais o nosso tempo real fora da tela, né? Acho que esse é o grande da questão. A gente precisa valorizar a atividade física, valorizar laços reais de vínculos que a gente tem. Então, eu não sei responder em sua plenitude essa dúvida do que falar para os educadores, porque realmente a gente está aprendendo. Verdade. Tem um autor que fala sobre o tempo, que chama Jean Louis, não sei se o senhor conhece, que ele escreveu um livro em 1983 que chama Arte do Tempo. E ele coloca o tempo dividido em 3 filosofias, e uma delas ele chama de o tempo vivido, que é exatamente essa que o senhor está falando. Então, saber lidar com esse tempo vivido também nesse processo de pandemia, né, ele é fundamental para que a gente não adoeça. Né? Então, ter esse olhar clínico também, até para as paradas entre os próprios educadores, né? Entre as aulas, e dar uma refletida, uma respirada, uma meditada, né? Então, assim, criar um processo de desintoxicação, né, das mídias para conseguir não adoecer tanto, né? Exatamente, essa valorização é importante, esses breaks são importantes para respirar. A tecnologia, ela entrou com os 2 pés na porta, né? Agora nesse período de pandemia. Verdade. Doutor Rodrigo, a gente está encerrando o nosso tempo, estamos com inúmeros elogios, muitas pessoas aqui no nosso chat elogiando, falando que a palestra foi maravilhosa, que adorou escutar o senhor aqui conosco. Tivemos mais de 253 pessoas simultâneas que viram a palestra, e dentro desse processo aí, com certeza vai aumentar daqui a pouquinho, porque vai sendo reproduzido aí via YouTube para todos. A gente agradece muito a sua presença, agradecemos o evento, foi um evento maravilhoso, e que possamos ter outros eventos assim para somar ainda mais com o conhecimento de todos. Muito obrigada pela presença do senhor e por ter aceitado o convite de todos para estarem aqui.
Legal, eu agradeço muito o convite, achei muito 10 a proposta do evento, agradeço demais, ainda mais, como eu disse, falando de um tema que eu adoro. Então, muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana e bons estudos, aí, boas aulas para todos. Tchau, tchau, gente. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Rodrigo Menezes Machado e à professora Raquel Bono Bisotto pela qualidade das informações e a excelente discussão. Muito obrigada. Obrigado, eu.